Olá, amigos, tudo bem? Você já ouviu falar em cidadania de papel? A expressão cidadania de papel foi criada para designar aquelas pessoas que, embora sejam cidadãos pela lei, pelo papel, pela Constituição, no fundo elas não têm seus direitos humanos plenamente atendidos. Ou seja, são pessoas que vivem numa situação de exclusão social, sofrem com problema de desemprego, desnutrição, falta de acesso à saúde, à educação, à moradia, enfim, todos esses problemas que nós brasileiros conhecemos muito bem. Mas a grande questão é, quais as causas da exclusão social? Porque a gente está falando aqui de exclusão social. É lógico que as causas são muitas, mas existe um ponto, pelo menos, que é consenso entre a maioria dos estudiosos, é que a exclusão social é um triste produto da globalização. Ora, o que é a globalização? Quando a gente fala em mundo globalizado, a gente está se referindo principalmente à globalização econômica. Ocorre cada vez mais a integração dos mercados mundiais, aparecem mercados bilaterais, órgãos multilaterais. Então vai havendo essa integração dos mercados a nível global. Cada vez mais também vai havendo a difusão de tecnologias num ritmo extremamente acelerado, de comunicação, de meios de comunicação. Ocorre uma intensa circulação de capitais e serviços. Enfim, o mundo está realmente se tornando uma aldeia global, parece algo sem fronteiras. Bom, aí você me perguntaria qual a relação desse processo de globalização com a questão da exclusão social. É que, infelizmente, a globalização ela tem o seu lado triste, vamos colocar assim. Então, o que acontece? Os países pobres, nesse processo de globalização, eles estão numa situação muito grande de dependência em relação aos países ricos. Eu me refiro à dependência econômica, a empréstimos, a dependência tecnológica, a dependência de determinados tipos de serviço, etc. Outro aspecto cruel da globalização é na hora da competição, os países mais pobres, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, por terem uma capacidade de concorrência, de competição menor, eles ficam no prejuízo, eles ficam para trás. Tá? Outro aspecto que a gente pode considerar também, que é preocupante, é a extrema dependência dos países subdesenvolvidos, principalmente, do setor primário da economia. Então, a balança comercial desses países ela fica muito comprometida, porque ela depende muito do setor primário, e na hora de se fazer as contas, evidentemente, o que sai do setor primário tem um peso menor na balança comercial do que, claro, aquilo que sai do setor secundário, do setor terciário. Uma outra questão também que a gente pode apontar aqui é a questão da tecnologia. Quanto mais as tecnologias avançam, quanto mais elas se aceleram, se racionalizam, complica mais a situação do desemprego. É uma realidade. Quanto mais tecnologia, mais a qualificação é exigida de quem tem que trabalhar com essas tecnologias e menos mão de obra é necessária. Então, naturalmente, no caso dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a tendência realmente é isso, infelizmente, contribuir para acentuar a questão do desemprego. Isso é uma realidade. E por último, um outro aspecto que é o pior, sem dúvida nenhuma, da globalização é o processo de concentração de renda. Nos países subdesenvolvidos, geralmente, ou nos países em desenvolvimento, esse processo ele existe. A maior parte da renda do país, a maior parte de tudo aquilo que é produzido, da riqueza, ela está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. Enquanto o número de pessoas empobrecidas é muito grande e eles ficam com a menor fatia do bolo, a menor fatia da renda.
Isso tudo, né, é consequência do processo de globalização, que se acentua cada vez mais. Então, qual seria a solução para essa questão, né? Para impedir que esse quadro de exclusão social ele continue crescendo, aumentando significativamente, principalmente nos países pobres ou nos países, conforme eu disse, em desenvolvimento emergente. Eu elenquei, né, algumas possíveis soluções para essa questão, né? O que poderia ser feito nesse sentido? Então a gente colocou aqui em primeiro lugar políticas públicas definitivas, né, que ataquem a raiz do problema, a raiz da questão, e não políticas públicas paliativas, né? Eu me refiro a políticas assistenciais, como Bolsa Família, enfim, esses programas assistenciais que não resolvem a questão. Não resolvem a questão. Tá? Então, seria necessário que se implementasse realmente políticas públicas para encontrar soluções sustentáveis. Um outro aspecto que eu destaco aqui também, né, seria naturalmente investimentos pesados, né, na educação pública, mas eu digo numa educação pública de qualidade, passando, claro, evidentemente, por uma maior valorização dos profissionais de educação, dos professores de um modo geral. Destaco também aqui investimentos em ciência e tecnologia para diminuir essa nossa dependência, né, externa em relação à tecnologia. Isso custa milhões e milhões de dólares em royalties que, né, têm que ser pagos. Então é necessário que a gente construa uma tecnologia adequada à realidade social do Brasil, né, que se encaixe na nossa situação social, me digo, em relação ao nosso mercado de trabalho, uma coisa ajustada à nossa realidade, e não importar tecnologia, né, e aplicá-la diretamente, né, de países, trazendo de países desenvolvidos para cá, sendo que eles vivem uma situação social muito diferente da nossa. É necessário que a gente acabe com essa dependência, ou pelo menos, conforme eu disse, diminua isso. Mas para isso precisa investir em ciência, em tecnologia, tá? De forma efetiva. Naturalmente, a gente coloca aqui por último a questão da distribuição de renda. Né? Essa é uma realidade. Enquanto houver um intenso processo de concentração de renda, tá? A exclusão social não vai acabar. Então essa renda ela precisa ser melhor distribuída. E qual é a forma mais simples de distribuição de renda que existe? São os salários. Então isso passa pela questão dos salários, tá bom? Então enquanto essas questões não forem atacadas, né, como devem ser atacadas, essa cidadania de papel, ela não vai acabar nunca, né? E o país vai ficar refém de políticas públicas assistencialistas, né? Como bolsa isso, bolsa aquilo e bolsa aquilo outro. Tá bom, gente? É isso aí. Tá? Curtiu o vídeo? Se você curtiu, a recomendação de sempre, tá? Compartilha, se inscreve, deixa seu comentário aí, tá bom? E não esqueça de acionar as notificações para você ficar a par de todas as nossas novidades aqui. Dê também um pulinho lá no Instagram, que tem muita coisa legal, né, para você ver e curtir. Tá bom, gente? Um grande beijo, um forte abraço Polis para você e até o nosso próximo vídeo.